Boa tarde. É com muita alegria que a TV PEN inicia sua atividade no mês de março de 2022 com a entrevista Apocalipse de Paulo com o professor Valtair Afonso Miranda. Valtair possui graduação em História pela Universidade de Salgado de Oliveira, possui mestrado e doutorado em Ciências das Religiões pela Universidade Metodista de São Paulo e doutorado em História Comparada pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ. Recentemente, Valtair fez um pós-doutorado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Desde os anos 90, o professor atua na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, tendo sido professor substituto de História Medieval na UFRJ. E desde 2019, passou a lecionar também na Faculdade Redentor e também, desde o ano passado, na Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, CCERJ. Cabe ainda frisar que Valtair é um colaborador de destaque no PEN UFRJ. Na última década, Valtair desenvolveu o projeto de pesquisa Memória, Narrativa e Identidade no Cristianismo Primitivo, dos Atos dos Apóstolos aos Atos Apostólicos Apócrifos, em parceria com a Universidade Metodista, além de participar da editoração de periódicos como a Revista de História Comparada, o Programa de Pós-Graduação de História Comparada e a Revista Oráculo. Dentre os temas de interesse do professor, podemos destacar as correlações entre história e religião, com ênfase em religião, identidade e sociedade na antiguidade medieval, e enfoque nas práticas e representações milenaristas. Daí, resultam diversas publicações, como artigos, capítulos e livros, autorais e em coautoria. Só nos últimos 5 anos, Valtair publicou 8 obras relacionadas ao chamado cristianismo primitivo, à teologia e à espiritualidade cristãs, dentre os quais a obra citada hoje, Apocalipse de Paulo, sobre a qual falaremos. A proposta é que o professor faça uma breve apresentação do livro e que, na sequência, passemos às perguntas formuladas pela coordenação do PEN. Em seguida, se tivermos tempo, selecionamos algumas questões da audiência. Pretendemos que a atividade tenha um tempo total estimado de 40 a 60 minutos. Futuramente, o material ficará disponível na TV PEN UFRJ àqueles que não puderem acompanhar ao vivo. Lembramos, por fim, que durante toda a entrevista, a audiência pode formular questões no chat. Ao final, passaremos ao professor para que avalie, dependendo do tempo que nos restar, como procederá as respostas. Professor Valtair Miranda, em nome do PEN UFRJ, agradeço a sua presença conosco e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, querido professor Paulo Duarte. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, ao Programa de Estudos Medievais da UFRJ. Minha gratidão, meu carinho. É uma alegria estar aqui nesse momento, nesta oportunidade, para tratar deste livro. E eu quero, então, aí, seguindo a sua sugestão e a orientação mesmo, apresentá-lo inicialmente, depois conversarmos um pouco a respeito de questões levantadas pelos colegas ou pela audiência. Vou apresentar a obra ela é esta, Apocalipse de Paulo, já apareceu também na arte de divulgação dessa live, dessa nossa conversa aqui. Este Apocalipse, ele é um documento, é uma fonte significativa para quem estuda cristianismo na Antiguidade e na Idade Média. Eu vou, em linhas gerais, tentar explicar por quê. A versão que eu traduzi é a versão latina, e a versão latina, ela surgiu em meados do século VI. Alguns sugerem aí 550 como uma data plausível para o surgimento da versão latina. A obra originalmente não nasceu em latim, ela nasceu em grego, e o grego é anterior, talvez aí de meados de 380 ao ano 400. E esse texto grego de 380 a 400, mais ou menos, surgiu entre comunidades cristãs do Egito, né? Entre 380 e 400 é uma data sugerida aí pela historiografia para o aparecimento desta obra, desta fonte aqui, tá? Nós encontramos menções a esta obra um pouco depois. Por exemplo, no ano 416, Agostinho de Hipona, num comentário que ele produz sobre o Evangelho de João, ele
menciona o Apocalipse de Paulo, menciona de forma negativa. O Agostinho não gostou da obra. O Agostinho, ele faz uma crítica ao documento, né? Segundo Agostinho, o documento era um documento falso, porque o autor se passava por Paulo, querendo falar sobre algo que o Paulo, original, lá do século I, se recusou a falar. Então, Agostinho dizia que esta obra era uma obra falsa e falsificada, não deveria ser lida pelos leitores. Mas o fato de Agostinho gastar tempo naquele comentário, naquela exposição dele de João, para criticar a obra, já é sinal de que a obra havia alcançado, num espaço até curto, né, desde o seu surgimento até o ano 416, uma audiência significativa para Agostinho, lá em Hipona, fazer esta crítica ao Apocalipse. Um pouquinho depois de Agostinho, nós encontramos uma outra menção interessante ao Apocalipse de Paulo, desta vez por um historiador da Palestina chamado Sósimo. O Sósimo faz, de novo, uma crítica ao documento. E Sósimo, na crítica dele, mostra para a gente alguns elementos de uso da obra. Ele diz que, apesar de a obra estar em processo de crítica, ou seja, alguns líderes criticavam a obra, talvez ele estivesse fazendo referência aqui ao próprio Agostinho de Hipona. O Sósimo diz que, apesar de ser criticado por alguns líderes, a obra era usada em especial por monges do Egito, né? Ele está na Palestina, está fazendo referência aqui a um grupo de monges, e ele explicitamente diz que a obra é muito usada por monges do Egito. Então, essas duas falas a respeito da obra, a fala do Agostinho de Hipona e a fala do Sósimo lá na Palestina, o Sósimo escreveu sobre isso na obra dele, História Eclesiástica, que é mais ou menos do ano 440, quando ele produziu a segunda edição, o segundo volume da obra dele, História Eclesiástica, né? Então, se esses dois autores, esses dois pensadores e líderes desse período histórico aqui, 416, 440, estão fazendo críticas à obra, eu estou pressupondo que a obra tem um certo uso, há comunidades usando esta obra, a ponto de ela merecer aí a crítica destes pensadores, desses líderes aqui, tá? Então, o documento ele surge em 380, surge em grego, ele corre em grego até mais ou menos aí o século VI, quando nasce a versão latina. E daí em diante a versão grega entra em desuso, poucas pessoas usam a versão grega e ela sobrevive hoje apenas de forma muito fragmentar, numa edição crítica na atualidade, mas há muitos buracos, ela sobrou pouco nessa edição grega, tá? Ela sobreviveu bastante em outras línguas. E então o texto aparece na edição latina, na versão latina de mais ou menos o século VI, né? Como eu falei agora há pouco, e é nessa versão grega que ele surge, se manifesta e aparece bastante na Idade Média. Nós vamos encontrar, por exemplo, aí, a menção a este Apocalipse em alguns sermões medievais. Vamos encontrar, a partir do século VIII, em especial, várias cópias dessa versão latina espalhada aí por alguns espaços ocidentais. Do século VIII, por exemplo, surge o mais antigo manuscrito em latim sobrevivente, né, que é chamado manuscrito parisiense, que é do século VIII. E no século X, nós temos aí 10 novas versões, ou 10 adaptações do Apocalipse de Paulo aparecendo no século X, e lá no X, então, dessas 10 versões, a gente pode encontrar uma larga distribuição aí em espaços e comunidades usando esse documento, até chegar numa figura que eu acho que é bem conhecida, que é o Dante Alighieri. Dante Alighieri, já na modernidade, quando ele vai fazer a sua narrativa sobre o inferno, em especial sobre o inferno, ele explicitamente menciona o Apocalipse de Paulo. Então, há uma dependência. O Dante Alighieri leu o Apocalipse de Paulo, e o Apocalipse de Paulo ele foi recebido, né, pelo Dante na sua obra Divina Comédia. Então, isso é para apenas ilustrar como esse texto se desenvolveu, foi recebido durante esse largo período de tempo, né, e
promoveu o imaginário medieval a respeito do inferno em alguns grupos, em algumas fontes que trabalham viagens ao inferno ou visões do além, em especial, tá? Deixa eu apresentar um pouquinho o conteúdo desse documento. Tá? Esse documento, então, está surgindo aqui no Egito, essa é a sugestão de boa parte dos historiadores que trabalham com ele, está surgindo no Egito, aqui no final do século IV, então, surgindo em grego, uma comunidade egípcia. Essa comunidade tem tendências ascetas, essa comunidade faz uma crítica aí ao cristianismo, que eles chamam de cristianismo frouxo, né? Essa forma como ele é manifestado, é expresso negativamente aqui no documento. Então, a visão que ele promove aqui do céu e do inferno, porque o Apocalipse de Paulo é uma viagem ao céu e ao inferno, a visão que ele promove aqui do céu e do inferno é uma crítica a um certo tipo de cristianismo. Então, por meio de sua visão do céu e do inferno, ele promove um ideal de cristianismo, que é um cristianismo asceta, que é um cristianismo que deve buscar aí ideais, inclusive monásticos, favorecendo a leitura de Sósimo, de que eram os monges os primeiros leitores, os principais leitores desse documento aí, em seus tempos iniciais de vida, né? A obra Apocalipse de Paulo começa com uma viagem de Paulo aos céus. Ele faz referência a um versículo do Paulo bíblico, que diz que foi até o terceiro céu. Ele parte daquela citação paulina do terceiro céu, e ele estrutura o seu céu desta forma. Paulo vai ao terceiro céu, depois ao segundo céu, depois ao primeiro, que é paraíso ou cidade de Cristo. São termos intercambiáveis para o mesmo espaço celestial. Nestes espaços celestiais, ele descreve as pessoas que estão ali, encontros com eles, ele faz uma apresentação de comportamentos idealizados para ir para o céu. Quem está ali porque fez isso ou fez aquilo. E depois de ele passear pelo céu, depois que ele caminhou pelo céu, ele vai para o inferno. E a descrição que ele faz do inferno é a parte mais popularizada desse texto, é a parte mais usada, utilizada desse texto, né? As versões desse documento costumam, inclusive, alterar e adaptar essa seção do inferno a novos contextos e novas realidades. Então, aqui, nessa versão latina, que foi a versão que eu usei para traduzir a fonte, o Paulo vai para o inferno e ali ele descreve 25 tipos diferentes de pecadores no inferno, 25 tipos diferentes de pecados que esses pecadores cometeram e 25 tipos diferentes de castigos que estão relacionados com os pecados que eles cometeram em vida. Então, a lógica por pecado a pecado, ele descreve cada um destes pecadores. Tá? É muito parecido com o Dante. Quem leu o Dante vai se lembrar. Então, você tem um anjo guiando o Paulo aqui do documento, né? O anjo leva Paulo até um certo lugar do inferno, ele vê um certo grupo de pessoas, ele pergunta para o anjo, quem são eles? E o anjo vai e diz, estes são aqueles que fizeram isso. E aí descreve estas pessoas e os pecados que elas cometeram. Depois ele anda mais um pouquinho e aí vê um outro tipo de grupo no inferno com um outro tipo de castigo. Aí ele pergunta, quem são estes? E o anjo diz, estes são aqueles que cometeram este pecado e por isso eles estão recebendo o tal castigo. Então, você tem 25 cenas como essa, cenas que descrevem aí, então, pecadores no inferno. E aí, estas cenas do inferno são muito interessantes porque elas refletem um cristianismo, colegas que me acompanham aqui, refletem um tipo de cristianismo, ou seja, quem está aqui no inferno? Quem está aqui no inferno são basicamente personagens ligados ao cristianismo. Há aqui 2 ou 3 pagãos apenas no inferno. Você tem aqui uma figura que representa um pagão porque ele exerce bruxaria ou feitiçaria, pratica bruxaria ou feitiçaria, é vinculado, então, aqui à lógica do paganismo do período. Você tem um outro personagem que pode ser pagão, porque ele rejeita, ele dá a esmola, mas não dá glória a Deus. Esse parece ser também um pagão. E há um outro pagão aqui também. São 3 figuras, dos 25, apenas 3
parecem ser pagãos, todos os outros são cristãos, né? Desses que estão aqui cristãos, há representantes da estrutura eclesiástica. Por exemplo, ele coloca aqui no inferno bispos, ele enxerga no inferno presbíteros, diáconos, leitores, em vários momentos, né? Então não é apenas um momento, tem vários momentos em que aparecem essas figuras no inferno. Há aqui no inferno muitos pecados vinculados à moralidade, a práticas sexuais, não guardaram o jejum, não trataram o órfão e a viúva com dignidade, são pecados comuns que aparecem aqui, inclusive repetidos. Há aqui cenas como quem falou mal do outro depois de participar do pão, vai estar aqui no inferno tendo a língua cortada por um anjo pela eternidade, porque os pecados são descritos assim, repetidos pela eternidade. Então, esse aqui, por exemplo, que falou mal do outro depois de comer o pão, ele terá a língua cortada, a língua cresce, corta de novo, a língua cresce, corta de novo, e assim pela eternidade. Há aqui figuras como, por exemplo, o monge que não guardou o jejum. O monge que não guardou o jejum também está aqui no inferno, e o castigo desse monge que não guardou o jejum é ficar pendurado pelas sobrancelhas em cima de um rio de águas cristalinas e perto de uma árvore que tem frutos. Mas veja que ele está pendurado pelas sobrancelhas e ele não pode beber da água e nem comer do fruto. O castigo dele justamente é ver a água e não poder beber, ver a comida e não poder comer pela eternidade. O castigo é por quê? Porque ele não guardou o jejum. O monge que não guarda o jejum está lá pendurado pela sobrancelha no inferno. Então ele está fazendo aqui, por meio dessa descrição infernal, uma promoção de uma prática, né? A promoção de uma prática determinada, a prática do jejum em sua comunidade, tá? Tem aqui apenas 2 pecados relacionados com doutrinas, apenas 2, o que significa que a discussão doutrinária não é relevante para esta fonte. Ele discute, por exemplo, que coloca no inferno quem nega que Jesus veio em carne e quem nega que Maria deu à luz virgem a Jesus. Esses 2 pecados doutrinários são suficientes para levar para o inferno. Os demais não têm relação com doutrinas específicas. Não há discussões doutrinárias no documento, por exemplo, dogmáticas no documento. O documento não tem essa preocupação. Não há aqui também perseguidores, não há aqui a figura dos apóstatas, o que revela aí um certo distanciamento já do início do século IV, quando as perseguições aos cristãos tiveram fim. E nós já estamos já no final desse século, na transição para um outro século, onde as comunidades não têm mais grandes preocupações aí com perseguição ou com apostasia, né? Então, esta maneira de descrever os pecados é que tornou o documento bem valorizado e bem utilizado aí por comunidades durante um bom tempo, né? Ele sobrevive na forma de cópias e mais cópias durante a boa parte, então, da Idade Média até chegar à modernidade. Eu acho que é possível dizer que, da forma como ele está construído, ele funciona como um instrumento de socialização de ideais cristãos, um instrumento de vulgarização de um certo tipo de cristianismo, né? É um instrumento de promoção de ideais ascetas desta comunidade. Desta maneira, como uma peça de socialização, como uma peça de promoção de um ideal cristão, ele tem um papel assim, muito semelhante ao papel das visões do inferno da paideia que sobrevive no mundo helênico. Porque nós encontramos descrições do mundo infernal na paideia grega, e essas descrições de mundo infernal também tinham esse papel pedagógico de, por meio destas descrições do inferno, promover certos tipos de comportamento na comunidade leitora. Então, meu querido Paulo, com isso eu apresento o documento, e agora eu queria ouvir suas questões, bem como as questões do público, e vou trabalhar à luz destas questões com você. Muito obrigado, Valtair. Olha, tema fascinante, viu? Bom, vamos ao diálogo, né? Vamos às questões. A primeira que me chama a atenção, Valtair, assim, acho que vale a pena a gente colocar para o público
por que estudar o gênero apocalíptico antigo no contexto da terceira década do terceiro milênio? Né? Assim, como esse tipo de literatura e esse texto específico pode dialogar com os tempos que a gente vive, para colocar, no mínimo, né, complexos, difíceis, desafiadores? O que você acha que a gente pode falar a respeito disso? Pergunta interessantíssima. É uma pergunta muito interessante mesmo. Deixe-me falar aqui o seguinte. Bom, evidentemente que as questões da antiguidade nos interessam. Nos interessam quaisquer que sejam as questões da antiguidade, né? Então, poderia caminhar aí dizendo como aquele historiador italiano que argumenta que história antiga é a história do tempo presente, né? A gente estuda essas coisas porque elas falam muito de nós ou falam muito sobre nós, e isso é uma motivação para estudar. E por que estudar apocalíptica? Justamente porque a apocalíptica ela exerceu um fascínio durante a história sobre certos grupos, certas comunidades. Fascínio esse que promoveu alguns movimentos muito interessantes durante toda a história, até os dias atuais. Movimentos esses que em alguns momentos são reacionários e em outros são revolucionários. Nós poderíamos citar aqui vários desses movimentos para ilustrar essa nossa conversa, mas eles são fáceis de encontrar aí para ilustrar. Nós podemos olhar para a nossa própria história recente, né, e perceber movimentos milenaristas que pipocam no mundo presente. E a compreensão desses movimentos milenaristas do tempo presente envolve um certo tipo de relacionamento com a apocalíptica antiga, Paulo, porque é preciso entender de onde estes movimentos contemporâneos da apocalíptica, de onde eles bebem para promover as ideias novas deles, para promover seus novos ideais, por exemplo. Vamos imaginar o seguinte, olha só, nós estamos vivendo um contexto de guerra, uma guerra na Rússia, a Rússia e a Croácia, tá? Então é um momento em que eu estou o tempo todo sendo perguntado sobre a relevância apocalíptica desse fenômeno. Olha que coisa curiosa. A relevância apocalíptica desse fenômeno. Então, eu preciso parar para responder a relevância apocalíptica desse fenômeno, o papel desse fenômeno, a relação desse fenômeno com o apocalipse, coisas desse tipo. Por quê? Porque religiosos perguntam essas coisas. Comunidades religiosas se perguntam pelo significado desses fenômenos. Um fenômeno, por exemplo, instigante para o historiador é o anticristo, né? Robert Lehrer, que é um historiador americano, escreveu uma belíssima obra sobre a história do anticristo, onde ele descreve como esse personagem, né, multicolorido, aparece em diversos momentos, em grupos e comunidades, em obras, em fontes, etc., e a maneira como ele é, em alguns momentos, instrumento, em outros ele é estigmatização, em algumas horas, e ele vai definindo o papel do anticristo dentro dessas comunidades e dentro desses movimentos históricos e religiosos, né? Então, eu acho que é preciso entender, Paulo, é preciso entender a apocalíptica antiga para compreender o fenômeno milenarista contemporâneo. Há lastros, há fontes que ainda são lidas por esses milenaristas da atualidade, e há 2 apocalipses na Bíblia, Paulo. Um no Novo Testamento, o Apocalipse de João, e um no Antigo Testamento, Daniel. E eles inspiram esses movimentos o tempo todo. Então, nós temos que verificar aí a recepção da apocalíptica na história e ver como esses novos grupos a ressignificam, a transformam. Eu acho que isso da apocalíptica é interessante para compreender não apenas a religião, mas para compreender também esses movimentos na história. Excelente. Então, Taíri, já que a gente falou um pouco em recepção, e agora talvez valha a pena a gente mudar um pouco do enfoque do personagem, né? Sair do anticristo, talvez, sobre o qual você falou um pouco agora, e passar para aquele que seria o autor, né? O autor da obra, Paulo. E aí a pergunta claro, e de maneira geral, viu, Valtair? Claro que não acho que a ideia não é ser tão específico aqui, mas em linhas gerais, qual é o papel de Paulo na construção do cristianismo? E se é possível também, de maneira ampla, perceber mudanças nas suas representações da antiguidade ao medievo. Ok, entendi.
Mas antes de responder essa, eu lembrei de uma coisa que me fugiu na fala anterior, Claro. apenas para ilustrar esse aspecto da contemporaneidade do tema. O jornal Valor Econômico, o jornal trabalha com economia. Alguns dias atrás, ele tratou do tema anticristo na sua pauta, Paulo. O tema anticristo entrou na pauta do Valor Econômico. Veja que coisa curiosa, meu irmão. Aí você olha para um negócio como esse aqui e diz, o que o valor econômico tem a ver com esse tema? O que esse tema tem a ver com economia? Mas tem. Os caras estão estudando esse negócio. E especialmente na conjuntura política brasileira, Paulo, que você compreende o papel dos grupos religiosos no Brasil na atualidade. Então, eu acho que é tema para todo mundo. Acho que é tema para outros colegas que, de repente, estão buscando tema para trabalhar. Eu quero recomendar esse tema aí. Aqui. A pergunta atual sobre o papel do o papel do Paulo, o papel do Paulo na construção do cristianismo, e se é possível perceber mudança em suas representações da antiguidade ao medievo, sim. É possível perceber, sim. A gente olha, por exemplo, para o Paulo do primeiro século, né? Desde suas andanças, suas viagens missionárias, as suas primeiras obras que começam a aparecer, Paulo, em 49. Em 49 ele escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, né? Morre lá em meados de 66, 66, 67, mais ou menos. E então, depois dele, até aparecerem as primeiras obras apócrifas relacionadas com Paulo, a gente já percebe um desenvolvimento significativo desse Paulo. Em termos religiosos, né? Esse Paulo, por exemplo, do Apocalipse de Paulo, e o Paulo do Atos Apócrifo de Paulo, né? É um Paulo asceta. É um Paulo, por exemplo, que é um Paulo mágico. É um Paulo voltado para essencialmente para o milagre, né? No caso do Atos Apócrifo de Paulo, é um Paulo milagroso, né? E no caso do Apocalipse de Paulo, é um Paulo que, em termos religiosos, se distancia bastante do Paulo das cartas, do Paulo do Novo Testamento, do Paulo lá do primeiro século, né? Por exemplo, o Atos Apócrifo de Paulo. Esse documento mostra um Paulo que prega essencialmente a oposição ao casamento, a oposição ao sexo, a oposição às práticas sexuais. A pregação paulina no Atos Apócrifo de Paulo é pela abstinência. É isso. O tema da pregação paulina é abstinência. Onde ele vai, ele prega abstinência. E, como resultado, mulheres se convertem. Muitas mulheres, poucos homens, a maior parte é mulher. Então, ele tem isso nos Atos Apócrifos de Paulo. Então, tem um grupo grande de seguidoras que caminham com ele em abstinência. Mesmo aquelas que estão casadas, praticam abstinência nos casamentos. Logo, você percebe que elas vão provocar ódio nos maridos, né, contra o Paulo. E este ódio dos maridos contra o Paulo provoca a perseguição ao Paulo. Qual é o motivo das perseguições dos Atos Apócrifos de Paulo? Os maridos, porque suas mulheres praticam a abstinência, depois que ouviram a pregação paulina, estão com raiva do Paulo e vão atrás do Paulo para prender Paulo. Paulo preso é lançado para as feras. Esse é o Paulo dos Atos Apócrifos de Paulo. Não dá, é diferente do Paulo lá dos textos canônicos do Paulo. São figuras distintas, né? É um Paulo que tem um relacionamento com a natureza meio mágico, com os animais, por exemplo, né? Nos Atos Apócrifos de Paulo, Paulo evangeliza um leão. Né? Tem uma cena em que ele está atravessando as montanhas da Gália e um leão vem ao encontro dele e ele, em vez de ficar com medo do leão, ele ora a Deus, o leão ouve a oração do Paulo, se converte, o Paulo batiza o leão é batizado, o leão agora é irmão do Paulo. E o Paulo encontra esse mesmo leão depois, quando ele é lançado na arena para morrer lá em Roma. O Paulo é lançado para as feras e a primeira fera que vem em direção do Paulo é quem? É o leão convertido. O leão convertido reconhece o Paulo, em vez de devorar o Paulo, abraça Paulo e não mata Paulo. Então é um Paulo mágico. É um Paulo que prega basicamente a abstinência, o ascetismo, essas práticas vinculadas aí a uma proposta de cristianismo que bebe do Paulo, sim, é possível beber do Paulo, mas se distancia do Paulo dos textos, dos relatos lá do primeiro século. Então, tem desenvolvimento? Tem. Tem mudanças? Tem. No Paulo do Apocalipse de Paulo, por exemplo, aqui, ele abraça
a vida monástica em termos de ideal. Tá? O Paulo desse texto aqui defende os monges. Ele descreve as roupas que esses monges usam lá no céu. E lança no inferno quem usou de forma indevida a roupa monástica, o vestido, as vestes que deveriam identificar os monges. Né? Então, veja que é um Paulo que não é aquele lá, é outro. E esse Paulo é travestido dos ideais dessas novas comunidades, que buscam, então, em Paulo, inspiração para o ascetismo. Nessas duas obras em especial que eu estou mencionando para você aqui, e que eu posso usar para poder fazer a minha argumentação, esse Paulo está vinculado a ascetismo e a práticas muito específicas que poderiam ser atribuídas a grupos monásticos, realmente, tá? Que tentam fazer um certo isolamento, e que rejeitam um determinado tipo de cristianismo, porque acham que aquele tipo de cristianismo é um cristianismo fácil demais de exercitar e praticar. Então, daí nasce este ideal, né? Este ideal de cristianismo aqui. Então, tem desenvolvimento? Tem. Esse Paulo aqui não se parece em nada com aquele Paulo lá. É um Paulo idealizado nos moldes dos monges que devem ter escrito esse documento. Excelente, Valter. Bom, agora a gente nas entrevistas que a gente tem conduzido na TV PEN, sobretudo entrevistas relacionadas a projetos editoriais e livros, a gente tem perguntado, claro, de formas diferentes, enfim, mas a gente tem se interessado também pela questão da produção textual, enfim, da escrita acadêmica, divulgação científica, e aí as próximas questões, Valter, tem mais a ver com esse lado, né? E claro, volta-se mais uma vez a possibilidade de você falar um pouco mais sobre o livro, especificamente, Apocalipse de Paulo. Aí a pergunta imediata é, como essa obra em específico, ela se vincula às demais pesquisas que você vem fazendo nesses últimos tempos, e inclusive assinalando lá o fato de que nos últimos anos você lançou uma série de livros, e se é possível enquadrar esse livro junto das demais ou não, enfim. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Perfeito. Durante muito tempo, eu estive focado na pesquisa dos apocalipses anteriores ao Apocalipse de João. Então, durante um bom tempo, minhas leituras e meus trabalhos se deram em torno do Apocalipse para trás, do Apocalipse joanino, que é o Apocalipse canônico do Novo Testamento, para trás. Tá? Então, eu buscava a inspiração do Apocalipse joanino em textos apocalípticos judaicos, né, da apocalíptica judaica, como o primeiro Enoque, Jubileus, um documento de Qumran muito significativo para comparar com o Apocalipse de João, que é o chamado Rolo da Guerra de Qumran, quarto livro de Esdras, Apocalipse de Baruque, e eu fazia esse trabalho do Apocalipse para trás. Quando eu fui para a UFRJ, me vinculei à EUPEM, sobre a orientação da Andréa Frazão, comecei a olhar para frente, né, sobre a recepção do Apocalipse, em especial porque meu objeto de trabalho no doutorado na UFRJ foi o Joaquim de Fiore, que nasceu lá em 1120, morreu lá em 1204. Então, o Joaquim escreveu o Expositio in Apocalypse, que é um comentário ao Apocalipse, enorme, vultuoso, tem 224 folhos, lá em 1180, mais ou menos. Tá? Então, para fazer o trabalho de comparação, eu me envolvi com a recepção do Apocalipse, a recepção das ideias apocalípticas, a recepção do imaginário apocalíptico, do Apocalipse para frente. Então, comecei a buscar outros apocalipses, comentários ao Apocalipse, né? Em especial até o Joaquim, até o Expositio no ano 1180. Pois bem, encontrei algumas obras interessantes, fiz aí algumas comparações assim, que me deixaram assim, muito contente. E nesse caminho, o que nós percebemos é que, além do próprio Joaquim, Paulo, que simplesmente não é publicado em língua portuguesa, você veja só, fonte do Joaquim publicado em português, a gente tem um pequeno sermão dele, que não deve ter mais do que 15 páginas, publicado em 2 revistas de filosofia no Brasil. E só, Paulo, não há outras obras, não há outras fontes do Joaquim em português.
Então, como o Joaquim, né, nós temos diversas outras fontes que simplesmente não estavam à disposição do leitor de língua portuguesa. Né? Para ler, ou lia numa tradução, ou tinha que recorrer ao latim. No caso do Joaquim, a gente tem que recorrer mesmo ao latim para boa parte das obras dele, porque nem tradução para outra língua contemporânea tem. Tá? O caso do Apocalipse de Paulo é um desses. O Apocalipse de Paulo é um documento que a gente trabalhava em inglês, trabalhava com cópia para o espanhol, tinha cópia para o espanhol, tinha cópia para o inglês. O texto crítico dele já estava à disposição, né? É um texto crítico do texto latino, tá? Já estava à disposição, mas a gente não tinha traduções ainda para a língua portuguesa. É neste contexto que a editora Paulus, eu vou fazer uma nota de gratidão aqui, a editora Paulus, ela começou a publicar apócrifos, a literatura apócrifa, faz aí alguns anos, até antes da pandemia já publicava. E o primeiro livro dessa coleção de apócrifa da Paulus é um Apocalipse sírio-efraimita. Né? E aí, esse Apocalipse deu origem a uma coleção. Nesta coleção, publiquei aquele Atos Apócrifo de Pedro, que eu lancei também no PEN, e outros colegas publicaram outros Apocalipses. Só este ano, Paulo, a coleção recebeu 5 novos volumes. 5. Agora, no início do ano, ela recebeu a tradução do Apocalipse de Paulo, que é o meu, né? A tradução dos Atos Apócrifos de André, do Atos de Paulo e Tecla, esses atos foram publicados agora, e outros 2 que agora me fugiram à memória. Então, eu quero agradecer a Paulus aqui então, pelo espaço que ela está dando para essa literatura. O projeto é coordenado por um professor da Universidade de Campinas chamado Paulo Nogueira. Ele coordena a coleção e ele apresenta as sugestões de publicação para a editora, que tem acatado as sugestões do editor com muita tranquilidade, porque a editora percebeu que tem público para essa literatura. Tem gente querendo ler essas fontes. Né? Tem gente querendo estudar, por exemplo, o Apocalipse de Pedro, não é? E, de repente, em função disso, o Paulo, começou a aparecer um fenômeno muito curioso. Né? Eu comecei a participar de banca que está analisando a minha tradução do documento. Olha que coisa interessante. Né? Eu participei de uma ou 2 bancas dessas recentemente, né? Que estava estudando até agora o Atos Apócrifo de Pedro. Né? Banca sobre o Atos Apócrifo de Pedro. Né? E aí, lá o pessoal está lendo a minha tradução. Achei assim, fantástico. Estou feliz da vida com isso. Então, é um projeto que tem me dado assim, muito gosto, muito prazer, porque a Paulus mesmo disse isso para mim quando ela publicou o de Pedro. Tá? Ela disse, estamos vendendo muito, né, esse texto. Então, o Apocalipse de Paulo surgiu agora nessa esteira, tá? Na coleção de apócrifos da editora Paulo, numa perspectiva de colocar à disposição em língua portuguesa obras apócrifas que ainda não estavam disponíveis para a língua portuguesa, em tradução direto de um texto crítico latino ou grego. Esse aqui, o texto crítico, está em latim. A tradução que eu faço é da tradução da versão latina do século VI. Tá? Por quê? Porque o texto original lá do século IV, esse é muito fragmentado, você não sobrou nada em grego, praticamente, para traduzir. Não tem nada para traduzir do texto grego. Nós temos que traduzir do latim, e o latim é do século VI. Então, por isso, a tradução é direta do latim, uma tradução que leva tempo para fazer, dá um trabalho enorme para poder produzir esse material aqui. A gente precisa fazer um exercício de comparação grande para encontrar como essas palavras latinas eram usadas naquela época, quem está usando, de que maneira ela foi usada. Então, é um trabalho enorme para fazer. Por isso eu recomendo quem está acompanhando a gente aqui, para valorizar o material, para divulgar o material. O material tem um preço bem acessível. Estas fontes são traduzidas com uma pequena introdução, que faz com que o livro seja relativamente pequeno e barato. Tá? E as outras obras também. Eu recomendo que o pessoal que vai comprar uma, compre todas. Porque aí, de repente, uma vai se relacionando com a outra de uma maneira geral. Não é um texto, não são textos caros, são textos bem acessíveis. Tá? Então, esse texto se articula na minha pesquisa de apocalíptica, de recepção do Apocalipse na história. É assim que eu entendo o Apocalipse de Paulo. Excelente, Valtair. Bom, aí acaba que
parte final da sua fala, essa pergunta, já começa a adentrar na quarta pergunta que a gente propôs, que tem a ver com essa reflexão a respeito dos desafios intelectuais e editoriais, que tem a ver com a publicação, e, na verdade, até com a etapa anterior, né, de elaboração desse livro específico. Né? Claro que você já tinha referência à própria edição crítica feita anteriormente, do Apocalipse de Pedro, mas, né, se quiser falar um pouco sobre o processo em geral, o que torna esse caso mais desafiador em alguma situação ou não, fica à vontade. É sempre importante a gente abrir espaço para revelar o trabalho de autoria, de edição. Acho que esse tipo de entrevista que a gente tem feito tem tentado sempre dar margem para que o autor fale sobre isso, né? Para que se percebam as dificuldades, as surpresas, o que aparece no meio do caminho, e a hora é essa. Perfeitamente. Acho que é bacana conversar sobre isso. Porque quando de repente, vamos imaginar o seguinte, o professor Paulo Nogueira, lá de Campinas, lá fez um convite. Você consegue fazer a tradução do Apocalipse de Paulo? Eu digo, sim, consigo. Aí eu tenho que ir atrás de quê? Eu tenho que ir atrás do texto para ser traduzido, né? Eu vou atrás de um texto crítico para fazer a tradução. O texto crítico do Apocalipse de Paulo é um texto crítico que passou recentemente aí por uma revisão. Veja, os editores do texto crítico fizeram revisão desse texto aqui, do texto do Apocalipse de Paulo, não faz muito tempo, 15 anos atrás, mais ou menos, se não estou equivocado na data, ele passou por uma revisão. As versões latinas que nós tínhamos à disposição para o texto crítico eram, em linhas gerais, duas grandes versões latinas. Uma versão que eu já mencionei para você aqui, que é a versão parisiense, e uma outra versão que surgiu aí um pouco depois daquela. Os autores do texto crítico, eles precisaram, então, partir dessas duas versões em latim. Eles fazem uma opção, tá, Paulo? A opção deles foi o seguinte: nós vamos partir dessas duas e vamos comparar com versões menores, porque esse texto aqui, ele recebeu pequenos resumos medievais. Eu falei agora há pouco sobre 10 resumos que surgiram no século X, pessoas que fizeram resumos do Apocalipse de Paulo, e esses resumos estão disponíveis aqui. Eles não são o texto inteiro, são pedaços, então eles vão comparar no texto crítico com esses pedaços para verificar aí como vai ser a edição crítica. Que variante textual eles vão manter. Na hora de comparar, eles verificam as diferenças. Na hora de comparar, eles verificam as diferenças são chamadas de variantes textuais. Para definir qual variante textual ele vai usar, ele usa os instrumentos que ele tem à disposição. Os pequenos resumos em latim, que apareceram durante a Idade Média. As citações que fizeram do Apocalipse de Paulo são as citações que eles vão verificar se favorece esta ou aquela variante. Então, os manuscritos não são muitos, né? Como te falei, o manuscrito mais antigo em latim é o parisiense do século VIII. Então, eles vão trabalhar a partir desses manuscritos para poder fazer o texto crítico em latim. Agora, o Apocalipse de Paulo, em especial, ele tem diversas traduções anteriores, inclusive, ao texto latino, do texto grego original. Então, o texto grego original surgiu lá no Egito e ele logo foi traduzido para diversas outras línguas. Nós temos traduções para o copta, nós temos traduções para o armênio, traduções armênio, copta, siríaco, né? E outras aqui que eu estou esquecendo. Então, o que esses caras fazem? Essas traduções, inclusive, são anteriores. E alguns chegam a dizer, inclusive, que a edição siríaca é mais próxima do texto original grego do que a edição latina. Porque a edição latina está faltando um pedaço. Eu acho que nem cheguei a comentar contigo aqui. A edição latina perdeu o final, Paulo. Nenhuma edição latina, nenhuma variante latina, nenhuma cópia do texto latino tem o final. O final está perdido. Na edição latina, o Paulo para na metade de uma pergunta que ele faz para alguém lá no céu. Ele está fazendo a pergunta, na metade o texto para, né? O texto termina abruptamente. Agora, a versão siríaca é uma versão completa. Ela tem um final. Então é muito comum, e eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte: o final desse documento aqui vem da versão siríaca, não da versão latina, porque a versão latina não tem final. Então eu tive que recorrer à versão siríaca para poder dar um final para o texto, né? Quem lê o texto vai perceber que lá no finalzinho eu digo de onde vem o final. Não vem do texto latino, tá? Esse trabalho é um trabalho que dá
que envolve, na verdade, né? Que envolve um certo tempo, porque a gente tem que fazer as definições, tem que fazer as escolhas, né? Temos que fazer as escolhas, e quando fazemos as escolhas, definimos qual será o texto, qual será a versão. Aí, daí em diante, é sentar em cima do texto, trabalhar com meta, Paulo. Geralmente eu trabalho com meta. Eu vou traduzir tantas linhas do manuscrito por dia, para vencer o manuscrito em tanto tempo. Aí você vai trabalhar. Porque sentar e traduzir ele inteiro não dá, meu irmão. Não dá. Então, eu trabalho com meta, né? Pego o documento lá e vou trabalhando por linhas, quantas linhas eu quero fazer por dia, e vou fazendo paulatinamente, bem devagar. E aí eu gosto de visitar, como te falei agora, os textos latinos para comparar com a minha, para verificar se a opção que eu faço de língua portuguesa é contemporânea, se não é contemporânea. Depois que eu faço esse trabalho inicial de tradução, que a minha tradução está desenvolvida, está pronta, eu recorro às traduções que nós temos à disposição em línguas, por exemplo, em inglês ou em espanhol, para ver se eu não cometi nenhum deslize de grande porte. Eu vou, então, comparar a minha tradução com essas para verificar se eu não me equivoquei muito, se eu não cometi algum erro grave, etc. Porque essas outras traduções corrigem a minha, de repente, se eu errei alguma coisa. Tá? Então, depois que eu faço a tradução, eu comparo com outras traduções existentes. Então, fiz a comparação com a tradução em inglês e em espanhol, para corrigir a minha naquilo que eu achava que precisava ser corrigido. Depois disso, aí, é encaminhar para o editor para ele fazer a aprovação do manuscrito, né? Esse trabalho todo eu levei 1 ano para fazer esta obra aqui, tá? Porque é a introdução à obra e a tradução da obra. Eu levei 1 ano para fazer, mas é porque faz aos poucos, tá? Se alguém de repente pedir, você traduza para prazo curto, senão você vai perder o emprego, aí sai mais rápido. Mas, nesse caso, essa não é a questão. Então, a gente vai traduzindo devagarinho, com calma e tranquilidade, para colocar no final uma tradução que você acha que vai, que vai ajudar na pesquisa aos colegas que vão trabalhar com o texto. Não, é desafiante? Acho que sim, é desafiante sim. Essas línguas que a gente está trabalhando com elas, essas línguas não são mais usadas normalmente, né? A gente não está usando o latim para conversar, né? São línguas instrumentais que a gente usa só para ler textos antigos. Então, é difícil, não é fácil, não. Mas nem por isso eu desaconselho quem está realmente interessado em entrar na área. Eu acho que vale a pena, se você que está me ouvindo aqui quiser entrar, acho que vale a pena você se envolver com isso, com tradução. Evidentemente, você tem que fazer primeiro o percurso de estudar latim, né? Eu fiz o meu curso de latim, então terminei o curso, tive que fazer os estudos, porque só na cara coragem não funciona. E no caso aqui, em especial desse texto aqui, ele tem ele já é encomendado, né? Já fazemos para publicar. A editora já te pediu o texto, tá? Agora, tem casos que eu traduzo e ninguém publicou. Por exemplo, eu falei para você que não tem tradução do Joaquim. Eu traduzi um documento do Joaquim, ainda inédito em língua portuguesa aqui, e sete seli, que são 7 selos, né? Mas está inédito porque ninguém publicou ainda o texto, né? Não achei ainda quem se interessasse. Eu até perguntei a um ou outro, mas ninguém se interessou em publicar. Eu desejo meu publicar o Inquiridium do Joaquim. Eu quero publicar. Mas você pega um negócio como esse, que você vai levar aí, talvez 2 anos de sua vida para traduzir, e depois você traduz, ninguém quer publicar, aí você, né, fica meio desanimado antes de começar. Então, no caso de traduções sem destino, a gente fica meio desestimulado, né, porque o trabalho é grande para traduzir, e de repente o pessoal não se interessa em fazer a publicação, tá? Então, esse é um desafio para a gente que trabalha na área de tradução. Altair, olha aqui que resposta fantástica, viu? Acho que você tocou nos detalhes específicos do trabalho e, claro, também chamou atenção para questões de mercado, de interesse editorial, que inclusive escapam ao nosso controle, né? Escapam, e inclusive apresentando que esse trabalho é feito em meio às outras atividades de docência, enfim. Então, você mesmo se propôs a mostrar que divide esse trabalho ao longo de metas e o processo, convenhamos, né? 1 ano
é um tempo razoável para uma atividade intelectual específica, então é muito interessante te ouvir falar sobre isso, e é mais legal ainda saber que tem coisa guardada, né, que possivelmente pode ser publicada também para ampliar o leque de debate relativos à documentação, enfim, aos interessados. Isso é bom saber, e bom que a gente pôde anunciar, né? Já fico ainda mais feliz. E a gente agora vai passar para, se você estiver de acordo, a gente pode passar para as questões da audiência, que foram colocadas no chat. E aí, a primeira que a gente tem é da Célia Daniele, né, que pergunta: a viagem ao céu e ao inferno de Paulo pode ser uma influência ou releitura do livro de Enoque? A sua pergunta é muito interessante, Dani, mas eu preciso lembrar o seguinte: o tipo de apocalíptica do Apocalipse de Paulo, que é esse documento aqui, ela envolve viagem celestial, sim, mas revelação apenas de escatologia pessoal. Enquanto que o livro de Enoque envolve viagens celestiais, mas é escatologia do tipo cósmica ou histórica. Deixa eu me explicar isso um pouco mais. Enoque está preocupado com o fim do mundo, o fim do cosmos, o fim das estrelas, o fim de todas as coisas, o fim da história e essas coisas assim. Então é uma escatologia histórica ou escatologia cósmica. No caso do Apocalipse de Paulo, ele não está preocupado com isso, não. Ele não está nem um pouco preocupado com o fim do mundo, volta de Jesus, cosmos, nada disso. A preocupação dele é com o destino da alma após a morte. E isso não é um elemento significativo no livro de Enoque, não é. Os apocalipses judaicos, em especial, com exceção de um apocalipse chamado Apocalipse de Sofonias, que é do início do primeiro século, contemporâneo a Jesus, mais ou menos, os apocalipses judaicos, com exceção desse, não têm ênfase na escatologia pessoal. Se eu não estou equivocado, o Apocalipse de Sofonias é o grande apocalipse judaico que enfatiza a escatologia pessoal, vida após a morte. E este sim, Dani, o Apocalipse de Sofonias, pode ser apresentado como influente aqui no Apocalipse de Paulo. É possível que essas comunidades aqui que produziram, a comunidade que produziu o Apocalipse de Paulo, né, essa comunidade egípcia, essa comunidade do século final do quarto e tal, essa comunidade tenha se inspirado no Apocalipse de Sofonias, que trabalha com vida após a morte. Que a questão é o destino da alma. Para onde vai a alma do justo? Para onde vai a alma do ímpio? O que acontece no céu? O que acontece no inferno? São as questões do Apocalipse de Paulo e não são as questões predominantes do livro de Enoque. Tá? Então, influência para o Apocalipse de Paulo, influência judaica, é o Apocalipse de Sofonias. Esse sim pode ser dito como influente nesse livro aqui. Obrigado, Valtair. Obrigado, Célia Daniele, pela questão. A gente propõe mais uma, Valtair, antes da gente encerrar. Vem a pergunta da Maria Celeste Machado. E ela diz: em Dante Alighieri, obra já referida pelo professor Valtair, pude perceber certo tom acusatório na descrição dos pecadores, em cada círculo narrado. O senhor percebe o mesmo tom em Paulo, no seu Apocalipse? Oi, Celeste. Sim. Em cada um destes eventos no inferno, há aqui uma acusação, uma crítica forte a um determinado tipo de comportamento, e como eu falei com você, na maioria cristão, né, Celeste? O autor do Apocalipse de Paulo colocou lá no inferno a maioria cristão, poucos pagãos, porque esses personagens que estão aqui porque se desviaram do ideal de cristianismo que ele propõe. Nesse sentido, a acusação é forte. Ele tem, na minha perspectiva, Celeste, ele tem uma crítica pesada à estrutura eclesiástica, porque o fato de ele colocar lá bispos, diáconos, presbíteros e leitores no inferno revela um confronto, na minha perspectiva, entre este grupo aqui, subjacente ao Apocalipse de Paulo, e certas lideranças eclesiásticas em torno de suas comunidades. Eu acho que ele está fazendo uma crítica, e é uma crítica ácida, é uma crítica realmente forte a estas figuras, tá? Da forma como tem lá no Dante. O Dante descreve o personagem, descreve o que ele fez, e com isso ele está acusando, né, aquelas pessoas de fazerem certas coisas.
No caso do Dante, lá no Dante é um humor ácido em vários momentos. Aqui, nesse caso, não tem humor ácido, a não ser na forma como Paulo ele descreve os castigos. Os castigos, em alguns momentos, estão na cota do humor, né? Porque tem uma cena aqui, por exemplo, que eu já te falei, ele pendurou o monge que não guardou o jejum, pendurou o monge pela sobrancelha. Isso chega a ser cômico, né? E ele está em cima da sobrancelha, em cima de águas cristalinas, perto de uma árvore frutífera. O inferno do Apocalipse de Paulo, então, não é só espaço de fogo celeste. Tem água, tem fruta. Né? É um castigo para cada tipo de pecado. Então, o cara que não guardou o jejum vai ser castigado desta forma. Tem um castigo aqui que tem gelo, Paulo. Tem um castigo cujo evento envolve a pessoa ser amputada em seus membros, né? A mão é cortada por anjos demoníacos, os pés são cortados por anjos demoníacos, no gelo. Mas como é um castigo que se dá pela eternidade, consequentemente, os pés crescem novamente e as mãos crescem novamente. Porque eles têm que ser castigados de novo. Tem que ser cortados de novo. E onde? No gelo. Então, nesse inferno tem gelo, nesse inferno tem água, nesse inferno tem fogo também. Tem um lago de fogo, tem um abismo, tem um castigo aqui, só envolve escuridão. Qual é o castigo? Ficar no escuro. Só no escuro. Só esse é o castigo, mais nada. Tem um castigo aqui que envolve... os anjos pegam um ferro com a ponta em forma de triângulo e promovem a retirada do ventre da pessoa continuamente. Tem uma série de castigos estranhos aqui, dolorosos, que envolvem martírio, desculpa, envolve tortura. Mas alguns são até irônicos, são até bem humorados aqui na hora de descrever. Mas deixa-me falar uma última coisa aqui para a Celeste e para o Paulo. Claro. Que enquanto falo contigo, eu lembrei. O ápice da cena do inferno é uma visita de Cristo ao inferno. O Paulo ora, faz uma oração lá pelos pecadores do inferno, depois que ele visita os 25 tipos diferentes de pecadores, e lá no finalzinho do inferno, da cena do inferno, porque depois do inferno ele volta para o céu, né? Depois da última cena do inferno, Cristo aparece. E aí o Cristo fala para Paulo que não pode tirar todo mundo do inferno, não pode, né? Porque eles são pecadores, mas ele vai dar um dia de descanso dos castigos infernais por semana para eles. Então é o descanso no inferno aos domingos. No domingo, o inferno é dia de descanso. Não tem castigo. Né? Esta cena é o ápice do inferno. Né? É a visita de Cristo ao inferno. O Cristo, então, diz que, por causa da oração do Paulo, que é um santo, né? Paulo é uma pessoa que tem muito poder aqui e tal, influência, ele convence Cristo a dar um dia de descanso nos castigos infernais. Esse dia de descanso é o domingo. Domingo ninguém sofre no inferno, está todo mundo tranquilo lá. Então essa é a descrição que ele faz do inferno. Depois ele volta para o céu. Depois que ele volta para o céu, na versão siríaca, ele retorna para a terra e aí enterra esse livro num lugar que só vai ser descoberto depois. É assim que ele termina, tá? Então, Celeste, concordo com você. Eu acho que nesse caso aqui é possível verificar que o tom que ele usa para descrever os castigos é uma acusação contra certos comportamentos que ele critica no seu tempo, à sua volta, tá? Excelente, Valtair. Olha, é muito criativo, né? Você estava comentando aqui, é muito criativo o rol de castigos, enfim, a composição do cenário, do ambiente. É sempre fascinante ouvir isso. E, antes da gente encerrar, é claro, eu queria te passar a palavra, saber se você quer dizer uma consideração final antes da gente encerrar. Eu quero agradecer, Paulo, aí mais uma vez pelo convite, agradecer a Andréia, minha querida professora, a Leila. Aprendi a me relacionar com essas professoras como amigas, guardo um laço de amizade forte com elas. Ao Paulo Pachá, né, que estou conhecendo recentemente, ele me lembrou agora, estivemos juntos aí num evento, mas a gente não se relacionou depois disso. Paulo também, Paulo Pachá, e minha gratidão pelo suporte. Dos colegas do PEN, uma saudade de todo mundo.
Estou ansioso para que a gente tenha a oportunidade de se encontrar mais uma vez de outra forma, Paulo. Sei lá, talvez presencial em algum momento, tá? Minha gratidão a todos vocês que me acompanharam. Altair, muito obrigado. Faço coro ao, enfim, ao retorno presencial, ao encontro, né, físico e menos remoto, no IFIX, na Manon, no IH, onde for possível. Né? Agradeço, em nome do PEN, ao professor Valtair, pela exposição, pela resposta às questões que foram propostas, por apresentar o esforço hercúleo que envolve esse tipo de trabalho, né, que chega às prateleiras de uma livraria, de uma biblioteca de um jeito, mas que é importante, pelo menos, apresentar parte desse percurso enorme que envolve escolhas, dificuldades, desafios, como você falou, tudo isso numa escala de um ano, né, do início do projeto até o final. Estou certo de que a temática, o livro, enriquecem a área do estudo da ciência das religiões, do campo medieval, história da igreja, e acho que isso vale tanto para o contexto brasileiro quanto lusófono em geral, na América Latina, enfim, do tipo de audiência que a TV PEN consegue captar, sobretudo, e, claro, para quem está assistindo a gente, né, lembrar de acompanhar o conteúdo da TV PEN, o FRJ no YouTube, ativar as notificações, seguir tanto o PEN UFRJ quanto o PEN UERJ nas redes sociais, todas que possível, acompanhar a nossa homepage e aguardar até o próximo convite da gente com mais uma conferência, entrevista, com aquilo que vem para o restante do ano. Valtair, muito obrigado de verdade, a todos uma ótima tarde e até a próxima.